Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Uma tribuna livre dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando da cidade, uma cidade tão grande e que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem uma população com grande capacidade de procurar e propor soluções. E olha, são problemas de diversos segmentos, hein? Olha, não é só questão de buraco na rua, não. É questões as mais variadas possíveis. E dentre uma dessas variáveis, nós trouxemos um convidado muito especial que você vai saber daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero agradecer aqui o pessoal da Guarulhos Web, que sempre está nos ajudando lá, dando uma divulgada do nosso trabalho. Mandar um abraço para o Zanon, lá para o pessoal, o Décio Pompeu. Ó, anote aí, ó, www.guarulhosweb.com.br. É esse site que você está vendo aí, ó, com notícias atualizadas. E também você encontra essas e outras entrevistas nesse portal. E ao meu lado, o nosso convidado de hoje, Dr. Alexandre Cadeu Bernardes. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto Sabuel. Boa noite, público ouvinte. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Olha, doutor Alexandre tem uma vasta experiência, mas primeiro vamos deixar que ele se apresente. Doutor Alexandre nasceu aonde? É advogado, né? Qual área que atua? Fale um pouquinho rapidamente do seu histórico. Roberto, eu sou nascido em Guarulhos, sou filho de Guarulhos, olha que beleza. Nascido na Santa Casa de Guarulhos. Ali na rua José Maurício? José Maurício de Oliveira, na época do Dr. Nicolau Falsi. Olha que beleza. Olha que coisa bonita. Sou filho de Guarulhos e consegui não sair daqui por nada nesse mundo. Apesar de ter advogado muito tempo para o Sindicato da Polícia Rodoviária Federal, na realidade 12 anos, eu fiquei um pouco afastado, viajando, fazendo cobertura de processos, diligências em todo o interior do estado e também fora do estado, Minas, Paraná, Rio de Janeiro e mais Brasília. Também sou advogado atuante em Brasília. Olha que beleza, hein? A pessoa de Guarulhos nasceu aqui, conseguiu se construir, né? Profissionalmente dentro da cidade, foi fora, mas continua aqui. Isso é muito bacana, hein? Guarulhos, você vê como tem gente bacana, importante. Eu convidei ele para falar um pouquinho sobre a OAB Guarulhos, que está tendo uma movimentação aí, eleições. Eu gostaria de saber qual é a importância da OAB para Guarulhos. Primeiro, a sua opinião. Eu só vou voltar um pouquinho, que eu acabei me empolgando falando de Guarulhos, porque gosto demais daqui, e acabei deixando de falar. Eu sou, primeiro, contabilista, me formei em contabilidade, depois é que eu vim a ser advogado, hoje não exerço mais
a contabilidade sob qualquer forma, tive escritório em Guarulhos até 2003 e depois passei a atuar somente no ramo da advocacia empresarial. E sou pós-graduado também em Direito e posso dizer que a grande escola que eu tive, acho que foram 12 anos de sindicato da PRF e 9 anos no Tribunal de Ética da OAB. Acho que ali eu aprendi o que não aprenderia em escola nenhuma. Eu quero perguntar um pouquinho sobre ética aqui. Eu acho que os advogados estão conseguindo construir uma nova imagem sobre eles mesmos. Porque existia uma lenda, existia uma imagem negativa dos advogados, que eram espertalhões, que só queriam ganhar dinheiro, que não eram tão honestos. Hoje em dia você percebe na população uma confiança maior. E ele, como presidente de ética, ele vai poder nos explicar. Mas eu gostaria de voltar à pergunta. Qual a importância da OAB para a cidade, por exemplo, igual Guarulhos? Olha, Roberto, a OAB ela não é imprescindível só para Guarulhos, ela é em todo o território nacional. A advocacia é imprescindível para o Estado Democrático de Direito. A própria Constituição Federal, no seu artigo 133, prescreve que o advogado é indispensável à administração da justiça. Ou seja, juiz nenhum, promotor nenhum pode condenar e julgar direitos sem a presença do advogado. O advogado ele tem que estar presente também, não só na esfera judicial, até mesmo na extrajudicial. Quando, por exemplo, tivemos um caso recente aqui da discussão do contrato dos pombos e tudo mais. Também tivemos o caso recente de uma ONG, de um vereador, na qual representamos junto à OAB e a OAB encaminhou a representação ao Ministério Público. Por que a OAB faz isso? Porque a OAB ela tem interesse em manter a lisura de todos os trabalhos públicos, de todos aqueles que elegemos para nos representar numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal. Em síntese, é a OAB que antes, até mesmo do Ministério Público, que vai enxergar o problema e fazer as representações necessárias para exigir o cumprimento da lei, para fazer estar presente no cumprimento da lei. Porque tudo isso é somente feito em função do povo e para o povo. E o senhor falou sobre pombos, o Ernesto Zanon, ele diz o seguinte: o advogado que gosta dos pombos. E o Décio Pompeu, parabéns, meu grande amigo, mandar um grande amigo e, sem dúvida, um dos mais brilhantes advogados. Mensagem do Décio Pompeu e Ernesto Zanon. Obrigado, mas eles são suspeitos de falar de mim porque são meus amigos. Então, o Décio, a nossa amizade, ela vem de mais de 30 anos, é uma pessoa extraordinária. Eu digo que o Décio é aquele amigo para se brigar, como um irmão, porque eu sei que depois a gente faz as pazes. Bom, falamos um pouquinho mais sobre ética, né? O senhor também acredita, o senhor também percebe isso, que os advogados, eles vêm melhorando a imagem, vem sendo feita uma construção melhor. E o senhor, que foi tanto tempo da Comissão de Ética da OAB? Olha, Roberto, a verdade é o seguinte: em outrora, você tinha a figura do rábula, que era o conhecedor de direito, mas que não é formado em direito. Da minha época para cá, e olha que já se passam 22 para 23 anos, a faculdade que você é obrigado a cursar são 5 anos, e você tem estágio, e você tem um dificílimo concurso para ser aprovado, faz com que o advogado ele tenha a obrigação de ser sério na profissão. A história, como que se diz, do advogado querer ganhar vantagem sempre, ela vem de coisa antiga, porque pelo menos de muito tempo para cá, dos primeiros estatutos da OAB, o rigor que se tem com o exercício da profissão é muito grande. É difícil você falar, pô, eu fui enganado por advogado. Se você for enganado por um advogado, representa ele. Bom, fala diretamente para a câmera aí, ó. Se você for enganado por um advogado, represente ele no Tribunal de Ética da OAB, porque em juízo, o que ele lhe deve prescreve. Na OAB, não. Ele vai ser suspenso, ele vai ser excluído dos quadros da OAB. Ele pode perder a carteirinha?
Com certeza. Carteirinha não, carteira, pô. Carteira. É tão carteirinha, difícil ter. Carteira. Carteirinha fica um negócio meio, desculpa, mas fica um negócio tão mal. O senhor já pegou quantos processos? Quer dizer, o senhor já presidiu quantos processos e quantos realmente perderam a carteira? Olha, eu fui relator no Tribunal de Ética por 9 anos. Julgando em conjunto, que é um colegiado que julga, no mínimo, sempre no mínimo de 5 a 7 pessoas, o número certo é 7, mas no mínimo não tem julgamento com menos que 3 julgadores, por baixo, uns 1000 processos. Julgando eu mesmo, relatando, eu como relator, cerca de uns 250 a 300 processos. Quantos efetivamente perderam o direito de se dizer advogado? Eu devo ter indicado para exclusão pelo menos uns 10 ou 15 advogados. Com um detalhe, eu explico quando ocorre a exclusão. A exclusão é uma medida drástica na OAB. Ela tem que preencher alguns requisitos realmente quando se prove que o advogado realmente ele não tem condições de exercer a profissão, que ele vai continuar naquela seara de enganação. Por quê? Ele tem que ter se apropriado de valores de clientes. Num primeiro momento ele é suspenso, e suspenso até que ele pague o seu cliente. A OAB força ele devolver o dinheiro? Não é que a OAB força, ele vai ficar suspenso enquanto ele não pagar o cliente dele, ele não volta a advogar, ele está suspenso. Processo nenhum que ele participar tem validade, é nulo de pleno direito. Ou seja, a partir do momento que ele teve uma condenação, essa condenação transitou em julgado, ele está suspenso até o dia que ele voltar a pagar o cliente dele. Caramba, olha, já passou o primeiro bloco e a gente não conseguiu falar nem na metade das coisas que nós temos que falar. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o doutor Alexandre Cadeu Bernardes. Rapidinho. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre, olha, meia hora está sendo pouco tempo para a gente, vamos tentar aumentar. Olha só a caneta que eu ganhei aqui, uma caneta lindíssima do escritório do doutor Bernardes. Muito obrigado, bonita a caneta, bom gosto, hein, doutor? A criação é do nosso amigo também, Eduardo Caldas, Astar Brindes. Diga-se de passagem, a segunda maior empresa de brindes do Brasil, e está em Guarulhos, sediada em Guarulhos, e de titularidades de guarunenses. Olha que bacana, hein? Parabéns.
Parabéns, muito bonita a caneta mesmo. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, além do Zanon e do Desi, que eu já falei. Nós temos aqui o Maurício Tato, qual é o sobrenome? Dubovski, nome excelente complicado. advogado trabalhista. O alemão José Gonçalves, o Pedro Notário, um abraço. O Pedro que passou por um susto aí. Ficamos muito contentes com o seu pronto restabelecimento, Pedro. A Kátia Taurizano. Também advogada. O Heleno Metalúrgico, a Drica Suriani, o Silvio Canato e o Rogério Antunes. Obrigado por estar nos acompanhando aqui. O doutor, ele quis fazer uma ressalva, quer fazer uma ressalva com relação à expulsão, que não é a comissão, é isso, doutor? Como é que é? O relator. Na realidade é o seguinte, o que acontece no processo disciplinar, é um processo administrativo que é conferido toda a ampla defesa ao acusado, ele exerce todo o contraditório em sua plenitude e o direito dele é garantido para que ele possa se defender. Isso começa nas seccionais, para você entender, você tem as subseções, que tem Guarulhos, e você tem as seccionais, no caso de São Paulo. Começa-se o processo, por exemplo, na OAB de Guarulhos, através das comissões disciplinares, depois o processo é encaminhado para o Tribunal de Ética, que é a nível estadual. Guarulhos, por exemplo, tem o Tribunal de Ética aqui, que é presidido pelo nosso amigo Dr. João Panóquia. E aí, chegando no tribunal, o relator ele apura as penas de censura, advertência e suspensão. Se ele entender que o caso é de exclusão, um exemplo que eu tinha comentado, depois passamos, até porque o programa teu é envolvente por causa da sua condução, diga-se de passagem. Obrigado. Fico contente de estar com você aqui, porque vamos convidá-lo outras vezes, porque eu tenho um monte de assunto aqui. E daí ele entendendo, o relator entendendo pela exclusão e a comissão de relatores, entendendo que há a necessidade de exclusão daquele advogado, o processo é encaminhado então para o Conselho Seccional. O Conselho Seccional composto é que vai julgar a exclusão. Então também não é um negócio tão simples assim, falar, não, eu não gostei da cara daquele advogado e ele vai para a rua. Tem uma para defesa. É todo um sistema processual que é colocado à prática. Tem toda a defesa. Ele me falou um negócio muito interessante, que ele foi presidente do sindicato da Polícia Rodoviária Federal. Eu gostaria de saber... Advogado, né? Eu gostaria de saber se o senhor chegou a acompanhar alguma dessas operações, tipo a Lava Jato, alguma operação importante. Não, eu posso dizer que participei de algumas. A que me marcou particularmente foi a Operação Veredas. Nessa operação Veredas, na realidade ela investigou quase que uma delegacia inteira, a delegacia de Marília, através da Polícia Federal. Foi uma das ações desastrosas da Polícia Federal. Ela levou preso 13 policiais rodoviários federais, um absurdo total. E desses 13, seis policiais foram levados para depor, prestar testemunho, em total violação do Estado Democrático de Direito, em total violação dos direitos e garantias fundamentais desses policiais. E no final desses processos que estão agora realmente se consumando, tivemos 2 condenações, de condenações não graves, condenação de 2 anos, 3 anos, e por atos questionáveis, atos de prevaricação, que é aquela situação de deixar de fazer alguma coisa, e que ainda estão correndo tais processos. Acredito que no tribunal mude, porque nessa operação foram presos entre empresários, inclusive de empresas enormes de transportes rodoviários. Fizeram uma miscelânea lá para tentar criar uma situação de crime envolvendo esses policiais e, de uma forma geral, não tem preso. Foram absolvidas a maioria das pessoas. Porque quem conduziu essa operação policial denominada Veredas era um delegado completamente despreparado, um delegado sem um mínimo de noção
do que é uma operação policial nas estradas de rodagem. Tem muita coisa amadora ainda no país, não tem não, doutor? Tem muito... Eu tinha um professor que falava o seguinte, o policial e o advogado só aprende realmente a profissão depois de 10 anos. Nesse caso, nós pegamos um policial, um delegado, talvez de início de carreira, não tanto de início de carreira, mas de muita má fé. Você vai falar que eu estou sendo contundente no meio de uma lava-jato, com tantos crimes apurados, são situações diferentes. Os delegados que estão trabalhando nessa lava-jato estão fazendo o melhor possível. Me diz o seguinte, o senhor é advogado, especialista em... Direito empresarial. Olha que coisa interessante. Não seria um bom papo a gente perguntar para ele sobre essas prisões aí dos grandes proprietários, Odebrecht, OAS? É um grande assunto, hein? Não seria? Mas, na verdade, nós nem estamos no assunto ainda que ele foi convidado, da eleição da OAB. Eu já quero entrar rápido nisso aí, senão vai ficar sem tempo. Como é que estão as eleições da OAB? Como é que estão as conversas, as chapas? Todas as chapas já estão montadas? Na realidade, tudo é tudo é intenção. Sim. As eleições ocorrem somente na segunda quinzena de novembro desse ano e até mesmo as chapas, aí apresentando os testas, que a gente chama de chapa, os prováveis candidatos à presidência, só podem ser escritas com 45 dias de antecedência. Qual é a data? Vai ser no começo de outubro, porque se você... 2 meses. Do começo para a primeira quinzena na primeira quinzena de outubro, porque são 45 dias só. Antigamente era 90 dias, você tinha mais tempo para fazer campanha e tudo mais. E a pré-campanha, ela é vedada. Então, o candidato que hoje sai, bate no peito e fala, olha, eu sou o candidato, está errado. Quantos candidatos tem? Quantos pré-candidatos tem por aí, espalhado? Pré-candidato que eu conheço 6. Qual é o melhor? O senhor falaria? É difícil, até porque eu sou amigo de todos. Qual é o pior? Eu posso te dar o nome de todos, se você quiser. Claro, por favor. Então, sem querer esconder nada de ninguém, nós temos o Rogério Martir, que é vice-presidente. Sim. Nós temos o Edson Belo, que é da Comissão de Prerrogativas. Temos o Alexandre Sá Domingues, também criminalista. Nós temos o Dr. Éder, excelente pessoa, meu amigo de infância, diga-se de passagem. Nós temos o Demóstenes Cordeiro Lopes e o Marcos, que não lembro o sobrenome dele, Marcos My Friend. Marcos My Friend. Uma excelente pessoa. Você me perguntou quem que eu acho que é melhor. Eu fujo da pergunta, mas te retribuo da seguinte forma. Eu acho que você tem muita gente boa, tem muita gente ruim. Tem 3 candidatos que vão polarizar. Polarizar devia ser só 2, né? Mas vamos falar polarizar, sei lá. Vamos polarizar com 3. Você vai ter, numa ponta, o Rogério Martir, na minha opinião, ele, além de ser um excelente advogado trabalhista, tem experiência por ser vice-presidente da OAB e, quer queira, quer não, ele tem o apoio, vamos dizer, dessa moçada nova que está chegando na advocacia. E você tem também, nesse bojo aí, o doutor Edson Belo, e quem eu acho que vai fazer oposição vai ser o Alexandre Sá Domingos. Você vai falar, e o Éder? O Éder eu acho que... Já foi candidato várias vezes. Já foi candidato várias vezes, tem tudo para ser um bom presidente, mas acredito que ele vai acabar compondo como fez da última eleição. Ele é uma espécie de John Lennon ou Paul McCartney, né? Gosta de compor. Vai acabar compondo. Mas é um excelente advogado, sim, um cara, sabe, de uma extremada boa vontade. O senhor tem ideia de quantas pessoas têm direito a voto? Mais ou menos? Não entendi a pergunta. Quantos advogados estão aptos a fazer a votação? Pelo site da OAB Federal, o número conta em 4.800 e alguma coisa. Quase 5.000. Aí você tem mais 200 e poucos estagiários que não votam e mais alguns, se eu não me engano, 18 ou 20 escritórios de advocacia, que também não votam. Doutor,
acabou o nosso tempo. Você viu? Nem conseguimos falar direito, mas vamos convidar de novo. Tem muito assunto. Eu gostei muito desse assunto aí da prisão de alguns grandes empresários da Odebrecht. E ele, como é especialista no assunto, vai nos dar muita informação importante. Obrigado por você ter vindo. Roberto, te agradeço o espaço. O bate-papo foi proveitoso para nós, inclusive, quando vimos aqui. É uma satisfação imensa, porque através de você nós conseguimos chegar a grandes amigos, amigos de infância, pessoas que muitas vezes a gente não vê. E agradeço a oportunidade de vir aqui contribuir com o teu programa. Olha, com certeza vamos convidá-lo mais vezes aqui, que eu achei muito, muito interessante. Agora no finalzinho, o Rogério Antunes mandando um abraço para o senhor. Um abraço também para você, Rogério. Gente, vamos dar um jeito de aumentar nosso programa, porque o assunto sempre tem assunto interessante aqui. Mas eu prometo convidar o doutor mais uma vez, pelo menos mais uma vez, para falar um pouquinho mais da história dele e sobre alguns assuntos interessantes. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Curta a nossa página lá, Tribuna Livre Roberto Samuel. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa.